Resolução da questão 5.6. Bem, a questão está pedindo para a gente a corrente que está passando nesse resistor 3 aqui, que é o de 2 kΩ. Então, a gente resolveu essa questão pelo método da superposição. O método da superposição, ele diz que quando a gente tem no circuito mais de uma fonte, a gente vai eliminar, vai conservar uma e vai eliminar as outras. Quando for fonte de corrente, a gente vai abri-la, e quando for fonte de tensão, a gente vai curto-circuitá-la. No caso dessa questão aqui, desse circuito, a gente primeiro vai eliminar essa fonte de corrente aqui de 2 mA, que quando a gente fizer isso, ela vai ficar aberta. Então, não vai passar corrente por aqui. Isso aqui vai deixar de existir. Lógico que esse resistor 4 aqui também vai deixar de existir, porque ele está em paralelo com essa fonte. Então tá, quando a gente faz isso, o circuito que tinham 3 malhas vai ter apenas 2. Que essa daqui vai ser a malha 1 e essa daqui vai ser a malha 2. Então, observe que eu vou ter que pegar esse resistor 3 e esse resistor 2 e fazer o paralelo deles dois. Por quê? Porque a corrente, quando sai da fonte, vem aqui nesse nó, ela se divide para os dois resistores. Então, por isso que eles estão em paralelo. Quando a gente faz o paralelo desses dois resistores, a gente vai achar um resultado que é o resultado de 1,5 kΩ. Logo depois, utilizaremos a fórmula para achar a corrente na fonte de tensão de 6 volts, sendo a fórmula 1 igual a V sobre R, que vai ser 1 é igual a 6, que é os 6 volts da fonte de tensão, igual a 6 desse resistor de 6 kΩ, dividido com paralelo de 3 kΩ e 2, que ficou 1,5 kΩ, que dará 8 microampere. Logo depois, ou seja, a primeira corrente vai ser igual a 200 microampere no sentido para baixo. Por quê? Porque ela vai sair da fonte de tensão, passar pelo resistor 1 e descer encontro à fonte que a gente deseja. Logo depois, anularemos a segunda fonte. Vamos fazer o contrário. Dessa vez, retiraremos a fonte de tensão e resolveremos a fonte de 2 mA, a fonte de corrente de 2 mA. Primeiro, sendo que essa fonte de tensão será curto-circuitada. Logo depois, faremos o paralelo do resistor de 6 kΩ com o de 2 kΩ, ficando o resultado 1,5 kΩ. Logo depois, faremos o resultado do resistor 1 com o resistor 3, que foi 1,5, em série com o resistor 2 de 3 kΩ, que será 4,5 kΩ. Depois de achar esses resultados, faremos o divisor de corrente para achar a corrente que passa em toda essa malha, que será essa fórmula de 2 mA, que é a corrente total, com a corrente oposta, que é de 3 kΩ, dividido com 4, que achamos com o paralelo de 6 e 2, mas em série com o resistor de 2, que é 3 kΩ, e acharemos 800 microampere. Depois de achar essa corrente que passa em todo o resistor,
acharemos a corrente que passa nesse resistor aqui, esse resistor 3 de 2 kΩ, que será feita pela fórmula, será novamente feito pela fórmula de divisor de corrente. Achar o corrente total, que achamos aqui, vezes a oposta, de 6 kΩ, dividido com os 6 kΩ mais 2 kΩ, que será 600 microamperes. Ou seja, o I' é igual a 6 microamperes descendo, porque a corrente vai subir aqui, passar pelo resistor de 2 e descer no resistor de 3 de 2 kΩ. Logo depois acharemos a resposta, que será a soma das correntes que passam pelo resistor de 2, sendo vai ser o I total, né? É o I1 mais o I2 que a gente achou, que o I1 era 800 microamperes e o I2 600 microamperes. Quando a gente somar, a gente vai achar o resultado de 1,2 miliampere, que é o resultado da corrente que está passando no nosso resistor de interesse, que era o R3. Então, assim conseguimos concluir essa questão.